Alô, passageiros da nave estelar Marcenaria Terapêutica, estão todos confortáveis? Então aperta o cinto, porque a nave vai subir! Como é que vão, meus amigos? Tudo bem? Começando a semana, né? Literalmente. Todo mundo já cansado, ficar em casa. Alguns trabalhando. Enfim, tá uma vida tumultuada, mas vamos sair disso logo. E para começar essa semana, já é uma entrevista que já faz mais de um ano que eu tô tendo agendar e não batia nossas agendas, mas hoje deu certo. Um caboclo que vem lá do Pernambuco, lá de Recife. O pernambucano mais japonês que eu conheço nessa vida. Danilo Araújo. Vamos lá comigo? Fala, Paulo Matias. Primeiramente queria agradecer o convite de participar do teu programa, né? Dizer que é uma honra estar aqui no Marcenaria Terapêutica, um programa que vem se firmando cada vez mais como um grande divulgador da marcenaria no Brasil. Bom, pessoal, nasci em Recife, capital do Pernambuco, mas fui para o interior do estado bem pequeno, né? E passei toda a minha infância e início da adolescência no interior. Bom, enquanto criança eu gostava de fazer o que qualquer criança gosta de fazer, né? Jogar videogame, jogar bola, fiz judô por um bom tempo. Mas desde criança eu sempre despertei para estar fazendo um monte de coisa diferente, né? E o que é curioso é que, enquanto criança, eu tomei gosto pela prática de desenho, né? Desenho artístico, e aí os familiares perceberam que eu tinha jeito para esse tipo de atividade e começaram a incentivar, né? Dar cursos, livros, material profissional de desenho, e eu fui cada vez mais praticando e chegou ao ponto que às vezes sentava uma pessoa na minha frente e eu fazia o retrato, o desenho artístico da pessoa em 10, 15 minutos. Então, assim, isso me acompanhou, esse primeiro hobby, vamos dizer assim, me acompanhou por um bom tempo na infância e adolescência. Então, eu sempre despertei para esse tipo de coisa. Bom, pessoal, como muitos sabem, eu sou um profissional da área de tecnologia, né? Passei muitos anos em empresa de informática. E mais ou menos de 10 anos para cá, resolvi abraçar 100% a carreira acadêmica, né? Então hoje eu sou um professor de educação exclusiva da área de computação, mas como eu falei para vocês, eu sempre tentei fazer muita coisa ao mesmo tempo, faz parte da minha personalidade, né? E ser uma pessoa ativa e estar fazendo muita coisa. Então assim, a marcenaria é um hobby, né? Esse seria o meu hobby de paixão, mas eu gosto de jogar xadrez, gosto de dar uma corridinha na rua. Então eu sempre tentei fazer muita coisa, e eu acho que a função do hobby é essa, né? Às vezes a gente tirar a rotina do dia a dia, então assim, você pega uma semana cheia, de segunda a sexta, chega no final de semana, você pensa num projeto bacana para fazer, e eu acho que de certa forma isso desestressa, e aí eu acho que facilita essa caminhada no dia a dia. Bom, Paulo, e muita gente pode se perguntar, né? Mas por que o hobby da marcenaria, né? Dado o meu perfil profissional, né? Mas por incrível que pareça, é mais comum do que muita gente pensa, né? A gente encontra hobbyistas de marcenaria em todo lugar. Então, assim, no meu departamento, inclusive, tem um professor, muito amigo meu, que ele pratica marcenaria, né, como hobby, e a gente troca muita figurinha. Mas o início, no meu caso, não foi nenhuma influência de nenhuma pessoa próxima, nenhum familiar, nem amigo. Foi bem curioso. Coincidiu com o meu filho, meu primeiro filho, quando ele começou a engatear e a querer andar. Minha esposa teve a ideia da gente tentar achar um cercadinho, né, para colocar na sala, né, nos cômodos da casa, para ele ficar lá, né, e não ficar com perigo de bater nas coisas da casa e ficar confinado. Mas assim, depois de muita procura, a gente só achava cercadinho bem pequeno, né? Então assim, a gente ficou, o marido, pai de primeira viagem, ficou com aquele sentimento de colocar a criança numa gaiola, né? E ficar desconfortável e acabar não funcionando, né? Ficar chorando e não querer ficar lá dentro.
E aí surgiu a ideia de tentar fazer, né? Eu disse, não, eu vou tentar fazer um cercadinho de madeira grande, né? Diferente dos que vendem prontos, para ele ficar lá. E aí foi um desafio, porque na época eu não sabia nada de marcenaria, né? Então assim, eu comprei várias tábuas de pino para cortar em casa, né? E aí foi um desastre, né? Acabou saindo, deu certo, mas deu muito trabalho, porque o meu conhecimento era praticamente zero, né? Isso foi mais ou menos, acho que uns 5 anos e meio, 6 anos talvez. E assim, até hoje, fazer objetos para as crianças e para a família é um dos meus motivadores para continuar, né, na caminhada de aprender e desenvolver. Então assim, até hoje eu faço muita coisa pensando na criançada e nas demandas de casa. Bom, Paulo, a questão do Mega teve uma coincidência interessante, porque quando eu terminei essa bancada, eu tirei umas fotos e coloquei num grupo do Leão do Facebook. E aí o pessoal nos comentários elogiou, né, ficou bacana. E aí comentou, não, por coincidência está começando o desafio da bancada, né? E aí acho que foi no início que aí o Petinho e o Ricardo estavam comprando material, né? Então tinha um vídeo deles comprando material. E aí foi colocado, não, vai ter o cronograma, no final eu vou mostrar a bancada e o pessoal pode votar. E aí tem esse link para quem quiser participar, quem quiser votar. E aí foi quando eu conheci o pessoal, entrei lá no grupo, né, no grupo Marcenaria Mega, acho que foi o início, né? E na minha opinião, esse tipo de iniciativa, ou esses grupos que existem na internet para discutir a marcenaria, eles são de extrema importância, né, para a disseminação da marcenaria, seja profissional ou praticada como um hobby. Mas especialmente no meu caso, no meu perfil, como eu pratico o hobby, né, que eu tenho uma rotina semanal, de segunda a sexta, e o tempo que eu tenho é mais no final de semana. E no meu ciclo de amizade próximo, eu não tenho muita gente com quem conversar sobre marcenaria, né? Então, assim, aqui na minha cidade, se eu for contar, eu tenho de 3 a 4 pessoas que praticam, seja profissionais ou como hobby, que eu realmente tenho um contato mais próximo, né, uma relação mais de amizade. Mas, no meu caso, sem esses grupos, né, que existem na internet como o Marcenaria Mega, fica difícil você manter esse engajamento, né? Então é interessante, são iniciativas que eu considero de extrema importância, né? E aí, mais ainda, né, como o meu tempo é muito restrito, né, eu não consigo estar em muitos grupos ao mesmo tempo, né? Então até estou no grupo do Leão lá do WhatsApp e tal, mas não consigo participar muito. Então eu adotei o Mega como uma forma de estar mais engajado, né, com o público, né, Brasil afora, que também pratica marcenaria. Bom, Paulo, no meu caso, o início da marcenaria ele aconteceu de forma bem despretensiosa, né? Então eu fui aprendendo as técnicas que me permitissem tirar aquela ideia da cabeça e colocar em prática, né? Isso vale tanto para o processo de aprendizado quanto para a questão das ferramentas, né? Então assim, muita gente quer começar o hobby já com 20 máquinas e tal. E no meu caso, eu sempre fui observando, né, o mínimo que eu consigo para resolver aquele projeto, né? Então, começando pelas portáteis, um tico-tico, uma parafusadeira, um circular manual. E o que é engraçado é que o pessoal próximo das familiares começa a perceber que você tomou gosto, né, pelo hobby, e você começa a ganhar presente também, e isso ajuda. Mas nessa época tinha uma limitação, quando eu comecei, que eu morava em apartamento, né? E quem pratica o hobby em apartamento sabe a dificuldade que é, né? Tanto questão do espaço limitado, questão de vizinhança e tal, tudo isso complica. Bom, e aí eu realmente consegui deslanchar no hobby quando eu tomei a decisão junto com a minha família de mudar o estilo de vida, de sair de apartamento e morar em casa, né? Então isso facilita em algumas situações, quebra algumas barreiras na prática do hobby, né? E foi engraçado que isso foi no começo de 2017, e aí foi nesse contexto que eu comentei, né? O pessoal próximo percebe que você está tomando gosto pelo hobby e te dá um presente, uma ferramenta, um acessório, e aí começa a cobrança, né? E aí, tá usando? Isso aí é só brincadeira ou tá usando, não tá usando? E aí onde surgiu a ideia, né? Eu vou fazer e vou gravar um vídeo para compartilhar aí com o pessoal da família e mostrar que realmente tô firme, né? E aí, por exemplo, essa bancada foi nessa época, né, que eu construí, que eu uso até hoje, né? E aí a ideia seria, não, será que o pessoal vai achar que eu comprei a bancada ou que eu fiz a bancada?
E aí começou nesse processo, né? E aí meu irmão que deu a ideia, né? Ele falou, rapaz, ficou bom o vídeo e tal, por que não compartilha com mais gente, cria um canal no YouTube, o pessoal vê, quem está começando, às vezes passa pela mesma dificuldade, né? E aí se tivesse o vídeo mostrando seria bacana. E aí foi, como eu disse, bem despretensioso, né? Então eu criei o canal, mas eu não abri, né, os vídeos, eu colocava os vídeos como privado, como restrito e mandava para o grupo de WhatsApp da família para o pessoal acompanhar, né? E aí só depois, no final de 2017, é que eu resolvi criar o canal, mas no início é muito dessa pretensão de ser um diário dos projetos de uma pessoa que estava começando, para incentivar, né, e inspirar o pessoal que também tem interesse em começar no hobby. Bom, Paulo, a gente sabe que a marcenaria ela é uma arte milenar, né? E uma coisa que sempre me despertou curiosidade e interesse em entender como as pessoas conseguiam no passado produzir objetos belíssimos e funcionais de madeira usando técnicas e ferramentas que hoje são consideradas rudimentares, né? Sem um aparato tecnológico e sem o maquinário que a gente tem hoje em dia. E aí nesse contexto a gente consegue enumerar vários exemplos, né, de expoentes de países com tradição em marcenaria, né? E aí o Japão é um exemplo, né? Então assim, eu sempre admirei e continuo admirando a marcenaria e a carpintaria tradicional japonesa, seja pelas técnicas e também pelo ferramental que se utiliza, pela qualidade das ferramentas, né? Mas aí, como eu falei, né, a gente consegue realmente citar vários exemplos de países com tradição em marcenaria. E aí, só para citar um exemplo, essa bancada, por exemplo, quando eu fiz inspirado no design francês de bancada, né, que é muito copiado no mundo todo. E aí eu fico muito contente em ser reconhecido como uma pessoa que divulga a marcenaria japonesa, né? E aí eu acho que isso vem muito da questão de que algumas ferramentas são diferentes e às vezes no vídeo é o primeiro contato da pessoa com a ferramenta e aí passa essa visão. Mas assim, eu sempre tento estudar muita coisa diferente, né, e ver o que funciona para mim, né? Então a bancada é um exemplo, né? A marcenaria tradicional japonesa, o profissional ele costuma muito trabalhar no chão, né? Então é uma coisa que para mim nunca fez muito sentido, então assim, eu nunca consegui assimilar bem e aí eu prefiro a forma ocidental do trabalho na marcenaria, que é na bancada. Então acho que cada um tem que meio que trilhar o seu caminho, né? Estudar muita coisa, trocar muita ideia com os outros e ver o que funciona para cada um. Bom, Paulo, essa questão do aprendizado é bem interessante, porque como eu citei no início, foi bem despretensioso, né? A gente vai aprendendo uma técnica que resolve aquela situação. Mas aí você vai progredindo no hobby e você começa a sentir a necessidade de enxergar a coisa mais de cima, né? Ter um conhecimento mais abrangente. E até pelo meu perfil acadêmico, a gente sempre tem um pouco dessa tendência em quando estuda alguma coisa se aprofundar, né? Estudar de forma aprofundada. E aí para conseguir isso, a gente tem que atacar o problema por várias frentes, né? Então assim, como eu disse, um grupo como o Mega, ele permite, de certa forma, que a gente tenha essa troca de experiência, de conhecimento, né, verbal entre um e outro. Então algo que um testou, ele vai te falar que aquilo dá certo ou que não dá certo. Então assim, eu valorizo muito essa questão do conhecimento empírico e desse tipo de troca de conhecimento, né? Mas aí para mim isso é um lado, né? Então eu sempre gosto de fazer isso, né? De estar compartilhando conhecimento, né? E por outro lado eu também gosto muito de ler, né? Leio muito, então assim, eu tenho vários livros sobre marcenaria, né? Sobre madeira, trabalho com madeira. E aí sempre que eu tenho um tempinho, né? Quando eu não estou aqui na oficina também, sempre que eu posso eu estou dando uma lida, assistindo um vídeo, né? E eu acho que isso faz parte da trajetória pessoal de cada um. Bom, Paulo, essa questão do material é bem interessante, né? CMDF, madeira compensado. E é interessante porque se você colocar num ambiente de debate, né, várias pessoas discutindo, você vai passar horas discutindo, cada um vai dar uma opinião, se gera uma polêmica, muitas vezes dá briga e você não conclui, né? E eu acho que isso às vezes ocorre muito porque as pessoas colocam ali as paixões, né? E aí se a gente passa a observar esse assunto do ponto de vista mais racional, né, e mais utilitarista, eu acho que a polêmica deixa de existir, né? Então assim, se o hobbyista, o profissional, ele trabalha muito com o nicho da marcenaria, pode ser que aquele nicho realmente peça mais um material, né? Ele
seja mais adequado um determinado material. Mas aí, como eu falei, é a questão minha mesmo, da minha personalidade, eu sempre estou fazendo muita coisa diferente. Né? E às vezes você está num projeto que pede mais um material, e se vai para outro projeto, a situação muda e essa relação de vantagem e desvantagem do material muda. Então, se é um projeto para externa ou se é um projeto para interna, né? Se você tem restrição orçamentária, né? Se você quer ter realmente um projeto mais baixo custo, a própria dimensão da peça, né? Se é uma peça grande, se é uma peça pequena, são muitas variáveis. Né? Eu vou dar um exemplo para não ficar muito abstrato. As questões da chapa, né? O MDF compensado, eles têm uma característica ordinária que é a estabilidade dimensional. Né? Então você consegue produzir painéis grandes, né? Em comprimento e em largura, sem que com o tempo esse painel se deforme. Então, se você vai começar um projeto que pede o uso de painéis de grandes dimensões e você opta por seguir o caminho da madeira maciça, vai existir uma série de complicações aí que você tem que considerar. Né? Então, na maioria das vezes você não vai ter a madeira nas dimensões do painel, você vai ter que fazer colagem. Né? Tendo que fazer a colagem, você já vai ter que ter um domínio maior da técnica de colagem. Tem que ter o conhecimento do material madeira, como a madeira trabalha, e aí tudo isso entra como um complicador. Né? Então, assim, esse armário, por exemplo, é um armário feito de madeira e compensado. Né? E às vezes o iniciante ele ainda não tem essas técnicas. Né? Então, assim, é como eu falei, é você entender os materiais, né? Entender cada desafio, o desafio de cada projeto. Né, o que aquele material vai apresentar uma vantagem e uma desvantagem, né, e com isso você conviver em harmonia aí com essas opções que existem. Tá? Bom, Paulo, essa pergunta é engraçada porque na minha concepção ser professor é um estilo de vida. Né? Então, assim, quando a gente aprende alguma coisa, domina alguma coisa, passa a conhecer alguma coisa, a gente tem a necessidade de passar esse conhecimento adiante. Né? Então, assim, enquanto professor universitário, eu tento fazer isso, né, lá na área da computação. E aí, em qualquer outro ramo do dia a dia, né, eu tento levar isso. Então, assim, quando eu faço algum vídeo com um estilo mais de videoaula, né, mais de tutorial, é um pouco essa minha concepção de professor que inconscientemente está entrando ali e me dizendo que eu tenho que fazer aquilo. Né? Isso vale para tudo, né? A relação com meus filhos, né? De tentar estar ensinando no dia a dia as coisas. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem como ficar só no profissional, né? Então, acho que é bem por aí, não teria como eu escolher entre as duas coisas, tá? No meu caso, Paulo, a motivação em fazer as peças muitas vezes vem do meu dia a dia, né? Fazer alguma coisa para mim, para minha família, né? Algum pedido de um familiar, de um amigo, né? Sem necessariamente ter uma preocupação financeira de início, né? Então, assim, eu diria que 99% das coisas que eu faço não tem uma motivação financeira, né? Não que eu seja contra, né? Então, assim, eu acho que rentabilizar o hobby é um aspecto bem importante, né, e saudável. Né? Então, assim, quem pensa em começar e sempre produzir uma peça, tentar vender a peça, isso ajuda você a comprar novas ferramentas, comprar material e ir se desenvolvendo. Né? No meu caso, eu não consigo fazer isso porque o tempo que eu tenho para o hobby ele é muito escasso. Né? Então, assim, a gente tem o tempo da profissão, a atividade principal, tem o tempo para a família e acaba sobrando pouco tempo para o hobby. E aí a gente sabe que quem vai entrar nessa área de vendas tem todo um overhead, uma logística ali de anunciar, né, de negociar com a pessoa que se interesse, de despachar, né, de mandar quando é para fora. Então, assim, eu desde o começo eu nunca tive isso como pretensão, né, por questão realmente da logística, tá? Mas já aconteceu mais de uma vez de depois da peça pronta, né, uma coisa que eu fiz para mim e tal, alguém se interessar, viu o vídeo, né, se interessou e fazer uma oferta, né, e aí realmente fica mais simples esse caminho, né, a peça pronta e alguém tiver interesse, já aconteceu mais de uma vez, tá? Bom, Paulo, queria agradecer mais uma vez pelo convite, foi um prazer participar do programa, né, e sempre que precisar, estou por aqui. Um abraço para você e para todos os amigos do Médico.
Danilo, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter concedido essa entrevista. Porque você é um cara estudioso da matéria, sabe? Você realmente é o robista de ofício, que estuda, procura aprimorar suas técnicas, não tem medo de executá-la, não tem medo de errar, porque errando se aprende e nos passa muito ensinamento, sabe? Se um dos primeiros contatos que eu tive com ferramenta japonesa foi através do seu canal, através das suas dicas no grupo Marceneiros Mega. Muito obrigado, cara. Não é à toa que você é professor profissionalmente, porque você tem o dom da didática, você tem a paciência de ensinar, você gosta de ensinar. Obrigado, Danilo, mais uma vez. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo o Marceneiros Mega, quem não conhecia, está conhecendo. O pessoal do Marceneiros Mega te conhece, com certeza. E sigam o canal do Danilo no YouTube, que vocês vão gostar muito, ok? Abraço, Danilo. Obrigado. Semana passada terminou o último episódio do Dica Afonso, né? A temporada terminou. Vai vir outras temporadas do Dica Afonso, com certeza. Mas eu precisava de outra série, né? Então, a gente está começando hoje uma nova série. Chama Mega Ação, que é os participantes do grupo Marceneiros Mega mostrando suas habilidades de ferramenta, suas habilidades em fazer um projeto. Se fez um projeto bacana, quer mostrar, por favor, me contate no PV ou me fale lá no Marceneiros Mega, que eu vou ter o maior prazer de mostrar aqui no Marcenaria Terapêutica. E hoje, como primeiro episódio, nós vamos ter, não é uma dica, é uma aula, cara, é uma aula. Você que gosta de plana manual, gosta de plana Kaná, especificamente hoje, as planas japonesas, Roberto Sugi vai dar uma aula para nós. Então não vamos perder tempo. Com vocês, Roberto Sugi, no Mega Ação. Oi pessoal, meu nome é Roberto e vou falar um pouco sobre planas japonesas, kanas, com alguns detalhes e como reconhecer uma, beleza? Uma das características das planas japonesas é que ela é feita com uma peça maciça de madeira, tá? E ela é toda escavada, sem o uso de cola, de colocar várias peças coladas, como é comum nas ocidentais, certo? Uma grande diferença de uma plana japonesa seria o ferro, que vocês podem ver. Ela é em formato de cunha, tá ok? E ela é bimetal, não sei se vai dar para enxergar, mas você vai ver que o ponto do fio ele brilha mais do que o resto do ferro, certo? E esse aqui seria o contraferro. É muito fácil o pessoal confundir achando que ele também funciona como cunha, não é a função dele. Ele ajuda na fixação, mas não é uma cunha. Tanto é que essa plana aqui, ó, vocês podem notar que ela não tem o contraferro. Na verdade, as planas antigas, as canas antigas, ela não tem o contraferro, tá? Pois a qualidade da madeira era outra. Então era uma madeira mais selecionada para os trabalhos de marcenaria ou carpintaria. Então não havia necessidade do contraferro. Então como a demanda cresceu, aí você não tem tantas opções e o custo de você selecionar só o filé mignon das madeiras já fica muito alto, né?
Não que não seja feito hoje em dia, mas é bem menos. Então, para essas peculiaridades, se acrescentou o contraferro nas plainas japonesas também. Tá ok? Para vocês verem como ela é escavada, certo? Toda escavada em uma peça única. As orelhas aqui, elas são em formato de cunha e são nessas extremidades que o ferro vai ficar fixado, tá? Então é importante o ajuste periódico para que ela fique firme na posição desejada, tá? Sobre tamanho, o pessoal muitas vezes pergunta que tamanho que eu quero, que eu preciso. E lá no Japão não há um padrão como ocidental, uma número 4, número 5, número 6. Normalmente você vai ver inscrito, tá no corpo dela, um número. Aqui é 51 milímetros. Nesse caso, seria a largura do ferro, tá? Mas não é exatamente preciso. Ele varia um pouco, ó. Aqui é quase 52 milímetros, tá? O porquê disso? Porque ele é feito à mão, ele é artesanal, não é feito em máquinas, né? Tanto é que você vai ver que ele tem uma superfície bem grotesca, né? Que é uma característica também das canas, dos ferros das canas japonesas. Sempre virá a inscrição do fabricante ou do artesão, tá? E é muito comum o artesão só fazer o ferro. Então o que acontece? O corpo é feito por outro. Então ele tem um padrão de medidas, mas não é exato. Então com certeza, se você comprar uma plaina nova, você vai ter que fazer todos os ajustes no corpo também, além da fiação, mas no corpo você vai ter que fazer o ajuste. Você pode ter problemas se você comprar uma plaina nova japonesa e não fazer nada nela, não fazer nenhum ajuste e querer utilizar. O porquê? A pressão de encaixe, tá? Ela é importante, só que se ela estiver enforcando, tá? O que acontece? Vai fazer uma barriga aqui, bem pequena, mas vai fazer uma barriga, e isso vai atrapalhar no ajuste. Quanto mais você colocar o ferro para dentro, mais a barriga sai. Então ele sempre vai levantando o corpo da madeira por trás, e você não vai conseguir ter uma precisão boa para fazer o desbaste da madeira, tá? É muito importante numa plaina japonesa o ajuste do corpo, da base e aqui internamente. Internamente você não é tão num período tão curto, mas aqui sim você tem que sempre verificar se ela está plana, se não houve uma torção natural da madeira, tá? Para que você tenha um bom resultado no seu trabalho. Outra diferença que é bom saber, são difíceis de achar, mas podem ser achadas no mercado, são as plainas de acabamento. Nas ocidentais, o que você faz para uma plaina de acabamento, você diminui a boca. E isso não é possível quando você usa uma plaina que o corpo inteiro é maciço em madeira, né?
Aí você verá que essa aqui é uma de acabamento. Então o que acontece? A boca tem menos de meio milímetro, tá? Aquelas plainas que se vê muito de competição, que o pessoal competem para ver quem tira o fio mais fino, são com plainas dessa categoria. A boca é extremamente pequena, tá? Não que uma plaina como essa, deixa eu colocar na posição. Essa é uma de uso geral. Vamos ver se dá para vocês verem. Ele tem em média 1 milímetro, um pouquinho mais de 1 milímetro, mas o ideal é 0,75 milímetros, tá? Abaixo disso já fica uma plaina de acabamento, super acabamento no caso. Mas essa aqui também consegue, dependendo da madeira, da fiação, do ajuste, você também consegue fazer um bom acabamento, um resultado acetinado na madeira, tá ok? Mas é a função de uma plaina como essa. Então, características principais de uma plaina japonesa, que muitas vezes já vi até alguém anunciando uma plaina que não é japonesa como japonesa, seria um corpo maciço, tá? Escavado, nada de colagem, peças coladas, e principalmente o ferro é bimetal. Ele é composto por dois metais, um duro e um mole. O duro é o que fica no fio, tá ok? Existem outras características, como o contraferro, ele vai ter essas orelhas, que vai determinar a pressão quando ela é encaixada. Ela não pode estar enforcando ou solta, né? Então o que acontece é que você vai bater aqui, vai aumentar o ângulo ou diminuir de acordo com a necessidade. Esse é um dos ajustes. O outro ajuste seria da faca, que você faria uma leve escavação na base do ferro. Você faria um alívio, passando com o formão levemente, tirando uma fina camada, né, até que chegue na pressão ideal. A pressão ideal é aquela que não enforque o corpo, que não faça a barriga aqui, tá ok? E não fique soltando toda vez que você passe a plaina na madeira, certo? Aí é meio difícil de explicar, mais na experiência e no uso. Aí você vai ajustando pouco a pouco. Por isso que toda plaina japonesa, ela precisa de ajuste. Existem vários tamanhos, tá? Normalmente a numeração em milímetros é o tamanho da largura da faca. Essa aqui é uma mais de uso amadora, muito encontrado facilmente em lojas de materiais no Japão. Tá bem simples. É utilizável sim, mas ela tem as limitações. Uma das limitações é que sua faca é extremamente fina, tá? O que acontece? O lado bom é que você não precisa ficar ajustando a base da faca. Não precisa, só que ela já entra mais ou menos
enforcada, certo? E ela sai facilmente da sua posição. Vocês podem ver que a abertura dela é mais ou menos 2 milímetros. Para uso geral, alguma coisa que você queira só dar um ajuste, certo? É bem leve, é prática de usar, mas não serve para você aparelhar uma peça, por exemplo, tá? Aqui temos duas Kiwagana. A faca ela sai totalmente num dos extremos, né? No caso esse aqui é do lado direito, tá? Porque você puxa pelo direito. Então, e você pode ver que eu tenho duas, uma com contraferro e outra sem. Nesse caso não é qual é melhor, dependendo da madeira que você está usando, posição e tudo mais, uma é melhor que a outra. Essa aqui, a Kiwagana, seria para uma ocidental, uma Rabbit, tá ok? E temos essas que seriam quase que aquelas chamadas moldureiras, que ela é côncava a base, tá? Normalmente não é normal você ter angulação, qual o raio da base, somente a largura da faca. Essa é de 24, essa é de 15, tá? Há uma ligeira, se vocês olharem, vai ter uma ligeira variação no raio. E essa aqui já é côncava arredondada. Pode ver aqui, certo? E essa é para fazer uma base interna para você fazer bastões, partes cilíndricas, né? Esse aqui é mais difícil de se achar numa loja de materiais, mais de lojas especializadas, mas ainda se acha. Essa é uma variação pequena, existem maiores. E aqui uma spoke shave japonesa. Tá, não uso muito porque como eu tenho a ocidental, que é muito mais prática, porque as planas japonesas muitas vezes você precisa de muito uso para pegar habilidade nela. Mas é uma plana gostosinha de fazer, de usar. E tem uma peculiaridade que aí você consegue ver como funcionam as planas, o modo de fixação e de soltura da faca. Pois se eu bater aqui atrás para ela soltar a faca, você vai ver que é uma superfície bem fina e eu estragaria ela. Então simplesmente você pega com uma mão assim, tá? E bate do outro lado que ela sobe e solta. Para colocar, aí sim bateria nela, na faca, né? Então uma spoke shave japonesa. Essa aqui eu praticamente não usei, nem ajustei direito. Essa aqui na verdade é para fazer rasgos para portas de correr. É muito fácil você confundir com uma Guilherme, mas não é uma Guilherme. Poderia ser usada em certas circunstâncias, dá até para usar como uma Guilherme,
mas não é uma Guilherme, tá? E essa aqui é da Kakuri. É a mesma marca dessa. A diferença é que essa aqui é mais ocidentalizada, não é um metal bimetal, não é uma faca bimetal, tá? É de um uso mais geral, coisas pequenas, eu gosto dela também. A qualidade do metal da faca é muito boa, tá? E aqui sim você tem uma cunha. Você solta ela. Ok. É uma versão japonesa ocidentalizada. Um metal que normalmente pode ser usado numa plane de madeira normal. Certo? Existem muitas perguntas que o pessoal pergunta que madeira que ela é feita, né? A grande maioria que eu tive contato, mas não é que seja que tem que ser, é feita de carvalho asiático, tá? Essa aqui é carvalho asiático, essa aqui também, essa também, essa é carvalho, essa aqui já não é, tá? Muitas vezes pode ser uma madeira regional, da onde é fabricada a cana. Essa aqui também não é carvalho, ou pelo menos não parece, mas essa aqui já é carvalho, tá? Carvalho, carvalho, carvalho e carvalho asiático. Um outro detalhe da faca da plena japonesa é que na sua face você vai encontrar um rebaixo escavado nessa parte aqui, tá ok? A função dela é reduzir o esforço exercido no fio da faca, por ser um metal duro, para que esse esforço ela saia na diagonal e passe esse esforço mecânico para o metal traseiro, que é um metal macio, reduzindo vibração e também reduzindo o aparecimento de dentes, de quebra no fio, certo? Você vai encontrar o mesmo rebaixo no formão japonês, certo? Já foi perguntado o que acontece no formão quando o fio encontra esse rebaixo. No caso do formão, de acordo com o que você vai afiando, tá? Porque na verdade a afiação é necessária no chanfro e na sua base, tá? Esse rebaixo ele é bem raso, ele vai desaparecendo. Ele tem uma função assim para reduzir um pouco o atrito, mas você usando esse rebaixo no formão ele vai desaparecer, certo? Agora, o que não acontece com a faca da plena da cana, tá ok? O ideal é que a parte plana próxima ao fio tenha em média 1 milímetro. Agora, o que você deve fazer quando o fio começar a chegar ou chegar
nesse rebaixo, você tem um problema que a superfície do fio, se chegar no rebaixo, ele já não vai ser reto, né? Ele vai ter uma alteração, ele vai ficar deformado no meio. Então aí é necessário que você faça uma operação chamada Uradashi, que eu explico mais tarde com mais detalhes, que é uma operação meio delicada que você não faz frequentemente, tá? Para fazer essa correção, tá ok? Só para deixar explicado isso aí. Espero que tenha ajudado a sanar algumas dúvidas. Ou qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo pelo Mega ou entre em contato com o Paulão, que a gente tenta sanar suas dúvidas. Beleza? Um abraço, pessoal do Mega. Estamos aí. Roberto, vou te falar, cara. Que aula, cara. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado mesmo pela sua dedicação junto à marcenaria terapêutica. E tá aí, mostrando aí o Instagram do Roberto. O Roberto faz parte do grupo Marceneiros Mega. Quem quiser ter contato com ele, só chamar ele lá no grupo Marceneiros Mega, que ele vai sempre estar pronto para atender. E Roberto, eu quero mais coisa tua, cara. Quero formão, quero serrote, eu quero mais coisa ligada à ferramental oriental, ok, Roberto? Obrigado, nego velho. E agora, do Oriente, vamos lá para o Nordeste brasileiro, cara. Lá em Juazeiro do Norte. Vamos lá com o Alan, que hoje ele tem mais um episódio. Hoje é um episódio do Literatura de Cordel homenagem, né? Homenagem a um amigo nosso, muito querido do grupo Marceneiros Mega. Com vocês, Alan Dier com Literatura de Cordel. Olá pessoal, eu sou Alan Dier, eu falo de Juazeiro do Norte, no Ceará. E esse é o quadro Literatura de Cordel. Pessoal, estou gravando aqui na praça, aqui, na minha rua. E o cordel de hoje vai ser em homenagem ao meu amigo Roberto Marques, certo? O título do cordel de hoje é Oficina de Quarto. Eu espero que vocês gostem. Um canto, um recanto, é assim o meu encanto, que me traz alegria, alento e descanso, em meio à selva de pedra e de aço. No meio de tudo, um pequeno pedaço, minha linda e singela oficina de quarto. É aqui que esqueço os problemas da vida, nela eu crio meu mundo de sonho e de fato. A madeira é a minha fiel companheira, na arte que nasce da mente e o abstrato, transformando a madeira em qualquer artefato, na minha linda e singela oficina de quarto. Quando em meio ao barulho dessa vida intensa me debruço com afinco em meus grampos de prensa, as máquinas ecoam o seu canto entre farpas. Num concurso eu crio uma cadeira escada, retirando das horas cada mínimo momento. Como folhas levadas assim pelo vento, eu rabisco em papel linhas, curvas e graus intrigantes, e assim fiz nascer de barrotes e tábuas uma forte e engenhosa cama flutuante. E no meu ritmo e tempo vou dando recado na minha linda e singela oficina de quarto. O meu hobby, então, desperta em meu peito a saudade da infância e um antigo desejo. E num segundo qualquer, então, eu me vejo como se fosse criança fabricando empolgado caminhão de brinquedo. Assim vou vivendo a vida sossegado, a pedido até fiz um sofá reforçado na minha linda e singela oficina de quarto. Entre plânias, formões e sargentos, eu me entrego aos encantos da arte, vou criando o meu mundo à parte, sem pressa, estresse ou agonia. Desse jeito vou vivendo todo dia o meu hobby que é muito salutar.
Me pediram para fazer um altar e o fiz com muita alegria. E a cliente ficou toda orgulhosa. E o altar ela foi logo enfeitando com toalhas e objetos de yoga. Mais uma vez o meu hobby me conforta. O altar entreguei bem no prazo, me fazendo sentir confortado na minha linda e singela oficina de quarto. Não sou mestre da marcenaria fina, mas capricho nos projetos que faço. Se eu erro, mostro o erro e refaço. Se não der, fica então aprendizado. Quem pensar que o simples é fácil, vai saber que de fácil não tem nada. Aprendi a lição que vos passo, e o aprender pode até se tornar um barato na minha linda e singela oficina de quarto. E os amigos que na marcenaria encontrei, completa a lacuna da felicidade. Com meu hobby e os amigos, sou feliz de verdade, não desejo mais nada dessa vida mudar. Só faltava encontrar algum jeito de tudo isso eu eternizar. Foi aí que um amigo sincero, morador lá do sul do Ceará, resolveu num cordel recitar, como se fosse assim um desabafo, e em versos tornou-a então eterna, a minha linda e singela oficina de quarto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do cordel de hoje. E peço novamente a vocês aí que caminhem aí, rapaz, sugestões para mim fazer, tá bom, meus amigos? Várias sugestões aí, é importante para mim que eu faça os cordéis, coloque aí o nome de vocês nas sugestões, tá bom? E é isso aí, uma boa noite para vocês, muito obrigado por assistir o Literatura de Cordel e o Marcenaria Terapêutica. Um abraço. Alan, eu vou te falar uma coisa para você. Homenagem mais do que justa, sabe? Roberto tem, além de ser um baita pessoa, um baita ser humano, ele adquiriu técnicas de marcenarias muito adequadas ao feitio dele, mas que são lindas. Ele não tem medo de executar um projeto, porque ele vai, estuda a forma melhor para ele executar. E sem falar o coração do Roberto Marques, cara. Alan, fiquei muito agradecido quando eu vi que a homenagem era para o Roberto. Então, gente, Roberto Marques, para quem não conhece, eu vou deixar na descrição o link do canal do Roberto. Ele tem uma marcenaria num quarto de 12 metros quadrados, se eu não me engano, cara. Eu não me engano. Num apartamento no Rio de Janeiro. Pessoa interessantíssima e um ser humano esplêndido. E também querem conhecer pessoas como Roberto Suger, Roberto Marques, Alain Dier, o Danilo Araújo, entre no Marceneiros Mega. É fácil, www.marceneirosmega.com. Lá vai ter todas as instruções. Vocês vão ter pessoas como essa sempre lá, pronta para lhe atender. Igual essas pessoas, tem 1000 e tantas pessoas lá. É um barato, a gente aprende se divertindo. E falar em diversão, o programa está terminando, mas a diversão continua. Dentro de poucos instantes estará entrando eu, Ricardo Morcegão, Leonardo Afonso, e o nosso convidado de hoje é Danilo Araújo. O que faltou para falar na entrevista, nós vamos tirar no Marcenaria Terapêutica Plus. É um barato esse programa, entendeu? Então continuem na nave, não saia da nave, que a nave vai subir mais um pouquinho e vai continuar a viagem até terminar o Marcenaria Terapêutica Plus, ok? Então estamos lá. Ricardo Morcegão, Paulo Matias, Leonardo Afonso com o nosso convidado Danilo Araújo. Até lá, um abraço!